Olá, criançada, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui de volta, né, pra gente contar a nossa história, né? Semana passada não deu pra gente realizar, mas hoje nós estamos aqui de volta para contar a nossa história e hoje é um dia muito importante para nós cristãos, né? Hoje nós estamos comemorando o quê? Quem sabe? A Páscoa, né? Então hoje nós vamos contar uma história sobre a Páscoa que está aqui na palavra de Deus. Hoje nós vamos usar dois textos, tá? Que está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Depois eu vou estar lendo para vocês, ok? Mas vamos começar a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem descansado em casa, né? Todo mundo em casa quietinho, curtindo o papai e a mamãe, vovôs e irmãos, né? Continuando a lavar bem as mãozinhas, tendo uma boa higiene, pra gente ficar longe desse vírus que é o coronavírus, tá? Então vamos ficar em casa quietinho, orando, lendo a Bíblia, ouvindo o papai e a mamãe, tá bom? Sempre obedientes aí dentro de casa, tá bom? Então agora nós vamos iniciar fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus por mais um dia de vida e por nós estarmos aqui. Então vocês orem aí e eu vou orar aqui para Deus abençoar a nossa aula de hoje, tá bom? Como sempre a gente faz, como é que é? 5 dedos numa mão, outros 5 aqui estão. Junto todos de uma vez para fazer a oração. Então você ora aí e eu oro aqui, tá bom? Se quiser repetir a oração, vamos fechar os nossos olhinhos. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos, Pai. Agradecemos por esse dia, que é um dia tão especial, onde nós comemoramos a Páscoa de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou o seu Filho como sacrifício por nós, Pai, para pagar os nossos pecados, Senhor. Muito obrigado por este amor tão grande que Jesus fez por nós. Que o Senhor abençoe cada criança no seu lar, a sua família, e que o Senhor abençoe o nosso momento agora, onde nós vamos ler a Tua Palavra e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor nos ensinou. Obrigado pelo Teu amor, abençoa cada criança e cada família. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, crianças, antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos louvar o Senhor? O Senhor diz que é bom louvar, é bom cantar louvores ao Senhor, né? Da boquinha dos pequeninos é que vem o perfeito louvor. Então nós vamos cantar essa música que fala de ressurreição, né? Que fala da Páscoa, e você ajuda a gente aí na sua casa, canta aí com a sua família, tá bom? O pastor tá aqui, ele vai nos ajudar, ok? Vamos lá? Vamos lá, pastor? Celebrai a Cristo, celebrai. Hey, celebrai a Cristo, celebrai. Hey, celebrai a Cristo, celebrai. Hey, celebrai a Cristo, celebrai. Vamos lá, gente. Ressuscitou e hoje vive para sempre.
saber que o Senhor ressuscitou porque Ele nos amou. Muito bem, crianças. Então vamos para o nosso momento de história agora? Vamos? Preparado? Todo mundo sentadinho aí na frente da telinha? Então vamos lá, pega a sua Bíblia que nós vamos agora começar a nossa história. A nossa história então vai falar da Páscoa, né? A Páscoa que os hebreus comemoraram e a Páscoa que nós cristãos comemoramos, tá? Então, nós vamos contar desde a primeira Páscoa até os dias de hoje. Vocês sabem onde aconteceu a primeira Páscoa? Foi lá na terra do Egito. Sabe onde fica o Egito? Lá onde tem aqueles montes de pirâmides, onde tem um deserto. Foi lá que começou a nossa primeira Páscoa. E sabe quem que morava lá no Egito? Era o faraó. O faraó era muito poderoso, ele era muito rico e todos gostavam do faraó, né? Era uma terra poderosa, era uma terra cheia de coisas preciosas. E os hebreus tiveram que ir embora para o Egito. Por quê? Porque teve uma fome muito grande e para eles não passarem fome, eles tiveram que ir para a terra do Egito. Chegando lá, eles se instalaram lá. Só que eles começaram a crescer e se multiplicar e ficou um povo muito grande na terra do Egito. Então, eles passaram a ser escravos. E você sabe o que é ser escravo? Ser escravo é você trabalhar muito sem ter um salário, sem receber nada. Você trabalhava de graça. E foi assim que aconteceu com os hebreus lá na terra do Egito. Eles passaram a ser escravos do faraó. Trabalharam muito, sofreram muito, estavam muito cansados. Mas mesmo assim eles continuaram lá na terra do Egito. Só que como eles estavam muito tristinhos, eles começaram a orar ao Deus Criador, ao Deus poderoso, que era o Deus dos hebreus, que é o nosso Deus também. Eles começaram a orar e clamar para Deus, para que Deus libertasse eles do faraó, da terra do Egito, porque eles estavam trabalhando demais, eles estavam cansados, eles estavam tristes, eles não queriam ficar mais naquela terra, trabalhando muito, muito, muito e ficando cansados. Então eles começaram a orar e clamar a Deus, para que Deus libertasse eles daquela terra. Será que Deus ouviu a oração deles? Ah, Deus ouviu, gente, porque Deus ouve a nossa oração. Então, eles oraram e Deus ouviu. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um homem chamado Moisés. Vocês lembram da história de Moisés? Em outra ocasião eu vou contar como foi o nascimento de Moisés. Hoje eu vou contar só que Deus enviou Moisés. Moisés foi o homem que Deus escolheu para libertar aquele povo lá do Egito, das mãos do faraó. Então Deus enviou Moisés para ir até lá e falar com o faraó, né? E falar para o faraó, Deus falou para você libertar o seu povo. Sabe onde é que está isso aqui? Está lá na Bíblia que eu vou ler para vocês. Onde que está? Está lá em Êxodo, lá no Velho Testamento, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 7, no versículo 16. Diz assim: o Senhor Deus mandou Moisés falar. O Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti, faraó, para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Então, foi assim que Deus mandou Moisés falar para o faraó. Faraó, deixa o meu povo ir, eu quero que o meu povo me sirva. Deixa ele ir. Ah, mas será, gente, que o faraó deixou o povo ir? Ah, vocês sabem que não? Faraó não deixou o povo ir, porque Deus endureceu o coração de Faraó. O Faraó estava com o coração duro, o coração dele estava bem assim, sabe? Um coração escuro, um coração preto. Sabe por que estava assim?
porque era um coração que estava cheio de ódio. Estava cheio de ódio, sabe? Estava cheio de desobediência ao Deus verdadeiro, ao Deus dos hebreus. Ele servia a outros deuses, ao sol, à lua. Ele tinha outros deuses, ele não queria servir o Deus verdadeiro. Então o coração dele estava endurecido. Então por isso que esse coração está assim. O coração fica preto, fica sujo, fica amargo, porque está cheio de ódio. Ele não gostava dos hebreus. Os hebreus para eles era só escravo mesmo, só servia para trabalhar. Então ele estava com o coração endurecido. Então, Moisés toda vez ia lá falar com o faraó e o faraó não deixava, não vou deixar o povo ir. Então, gente, Deus falou assim, queria mandar 10 pragas para o Egito. Se o faraó não libertasse o povo, Deus iria mandar pragas. Ele iria mandar 10 pragas para o Egito. E Deus mandou muitas pragas que em outra ocasião eu vou ler para vocês também, mas ele mandou praga de sapo, de gafanhoto, a água virou sangue, mandou feridas na pele das pessoas, piolho, moscas, muitas coisas. O céu virou trevas, mas Deus mandou 9 pragas. Vamos deixar isso aqui. Deus mandou 9 pragas para que Faraó mandasse o povo hebreu embora. Mas Faraó estava com o coração muito endurecido, mas muito endurecido, e não deixou o povo ir. Então Deus mandou Moisés dar um recado para Faraó. Falou: Faraó, Deus já mandou 9 pragas e ele mandou te avisar que ele vai mandar a 10ª. E a 10ª praga é a última praga e vai ser a pior delas. Sabe, crianças, lá na Bíblia está registrado também o que foi que Deus falou para Faraó. E eu vou ler para vocês também. Foi assim. Assim diz o Senhor, na cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Moá, e todo o primogênito dos animais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nenhum cão ornará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então Deus mandou avisar o faraó que a 10ª praga, sabe qual seria? Deus iria ferir todos os primogênitos do Egito, desde o filho do faraó, que era o poderoso, até a serva que tinha o seu filho lá, e todo animal que fosse homem, macho. Deus iria matar todos, só não iria ferir os seus filhos, os filhos de Israel. Mas ele deu uma ordem, sabia que ele deu uma ordem para os hebreus? Presta atenção qual foi a ordem. Deus falou que o povo hebreu deveria pegar um cordeiro novo, sem mancha, sem mácula, sem defeito, e que eles deveriam matar este animal, e o seu sangue eles deveriam passar nos umbrais das casas. Umbrais é aquela parte de cima da casa, da porta, tá? Da nossa porta, chama batente. Todos os hebreus deveriam pegar o sangue do cordeiro e passar nos batentes da porta,
para que Deus, quando mandasse o anjo da morte passar, não tocasse nas casas que tivesse o sangue do cordeiro. Então, o povo hebreu fez isso. O povo hebreu matou um cordeirinho novinho, de 1 ano, que não tivesse nenhum defeito, nenhuma mancha, e pegou o sangue dele e colocou no umbral da porta. E sabe o que eles tinham que fazer também? Depois a carne do cordeiro, eles iam assar a carne, iam comer com pão sem fermento e ervas amargas. E depois que eles ceiassem, comessem, eles deveriam esperar até a meia-noite e então partir. E sabe, gente, o que aconteceu? Depois que eles fizeram o que Deus havia ordenado, o anjo da morte veio e passou pelo Egito. E aí, o filho do faraó morreu, porque o filho do faraó tinha um filho só e ele era primogênito. E aí, Deus mandou o anjo da morte, e o anjo foi passando por todas as casas, e onde não havia o sangue do cordeiro, o anjo da morte foi passando e todos foram morrendo, e entre eles estava o filho do faraó. E quando o filho do faraó morreu, ele ficou muito bravo, e aí ele mandou todo o povo ir embora. Todo o povo, gente, foi embora, né? Eles deveriam ir embora. Mas vocês acham que o povo ficou como? Quando eles souberam que eles podiam ir embora. Sabe como é que eles ficaram? Assim, ó. O coração do povo ficou assim, ó. Um coração alegre. Muita alegria e muita gratidão a Deus, porque Deus havia libertado eles do faraó, do Egito. Então eles estavam felizes porque agora eles podiam ir embora para uma terra prometida que Deus havia mandado. Agora o povo estava feliz e com o coração muito grato a Deus por libertar eles do Egito. Sabe, crianças, foi muito bom esse acontecimento, né? Porque eles puderam agradecer a Deus por Deus ter libertado eles, né, dessa escravidão do Egito. Então eles estavam libertos para ir embora junto com Moisés para uma terra que Deus havia prometido para eles. Muito bem, essa foi a primeira Páscoa. Então, gente, o povo, depois que saiu de lá, eles ainda andaram muito tempo para chegar na terra prometida, mas todo ano eles comemoravam a Páscoa para lembrar do que Deus havia feito por eles, e eles seguiam tudo que Deus decretou. Assavam a carne do cordeiro, né, com as ervas amargas e o pão sem fermento para lembrar do que Deus havia feito por eles. Essa foi a primeira Páscoa que o povo então comemorou, né, lá no Egito. Mas e agora, gente? Como é que nós comemoramos a nossa Páscoa? Vocês sabem que Jesus também comemorava Páscoa. Ele, quando tinha 12 anos, ele foi até ao templo para comemorar a Páscoa junto com os pais dele. E ele fazia a mesma coisa que o povo hebreu fazia antes. Fazia aquela comida, né, o cordeiro, o pão e as ervas amargas, e louvava e agradecia a Deus por ter, né, libertado o povo e por ele hoje estar comemorando também. Mas Deus, gente, já estava se preparando para uma missão. Jesus já estava se preparando para uma missão que ele tinha aqui muito importante.
A missão de Jesus era uma missão muito difícil, mas era uma missão importante. Sabe por quê? Porque ele veio ser o nosso cordeiro também. Jesus, ele veio ser o cordeiro, né? Que também teve a missão de nos perdoar, né, os nossos pecados. Então ele teve uma missão muito grande. Então ele já estava se preparando. Ele sabia que ele ia ter que passar por momentos bem difíceis no sacrifício, mas ele fez tudo por amor, sabe? Porque Deus amou muito a humanidade. Então Deus mandou Jesus, o seu filho, aqui para fazer essa missão. E o que aconteceu? Deus veio para nos libertar dos nossos pecados. Sabe por quê, criança? Jesus nunca teve pecado, Jesus nunca pecou, mas ele veio se fazer pecado por nós. E a missão de Jesus, sabe qual foi? Ele veio como cordeiro. Você lembra lá no Egito que eles tiveram que derramar o sangue do cordeiro, daquele cordeirinho sem mancha, né? Sem nenhum defeito? Pois é, Jesus teve a mesma missão, ele teve o papel de um cordeiro. Jesus não tinha pecado nenhum, mas Jesus precisava derramar o seu sangue na cruz por cada um de nós. Por quê, crianças? Porque nós temos um coraçãozinho. Quando nós não temos Jesus, olha como é que é o nosso coração, ó. É um coração sujo, é um coração cheio de ódio, cheio de pecado. E você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente faz que o Senhor fica triste, que não agrada ao Senhor, por palavra, ação que a gente faz, né? Que não agrada a palavra de Deus, é pecado. E a palavra de Deus diz que nós temos muitos pecados e nós precisamos ser lavados, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Então o papel de Jesus foi esse, ele veio ao mundo, ele veio fazer o papel do cordeiro, derramar o seu sangue para que nós pudéssemos, né, ser limpos dos nossos pecados. Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus veio e as pessoas não aceitaram o que ele falou, não aceitaram o que Jesus falou do amor e falou para a gente se arrepender do pecado, porque a palavra de Deus diz assim, que o salário do pecado é a morte. E se nós tivermos um coração cheio de pecado, nós vamos morrer sem o amor de Jesus. Então, por isso, nós temos que nos arrepender das coisas erradas que a gente faz. Mas só quem pode fazer isso é Jesus, só através de Jesus que a gente faz isso. Quando Jesus então veio, ele quis falar e as pessoas não aceitaram o que Jesus falou. Então, sabe o que aconteceu? Jesus morreu, né? Puseram Jesus numa cruz, crucificaram ele, puseram prego nas suas mãos, puseram uma coroa de espinho na sua cabeça, né? E crucificaram ele numa cruz, né? E Jesus então derramou seu sangue ali por nós, por nosso amor. Será que ele merecia morrer naquela cruz? Não, né? Porque Jesus não tinha pecado, mas ele morreu por amor a nós, ele se entregou naquela cruz e derramou o seu sangue. Mas sabe o que aconteceu? Deus estava olhando tudo aquilo e Deus fez uma coisa maravilhosa. Sabe, crianças, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, e judiaram muito de Jesus, deram chicotada, puseram uma coroa de espinho na sua cabeça, Jesus sofreu muito, mas ele fez isso por amor de nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que mandou Jesus, seu único filho, para morrer por nós na cruz. Então, ele morreu e colocaram Jesus num túmulo, tá? Colocaram no sepulcro. O sepulcro era um túmulo, era uma caverna onde eles colocavam as pessoas que morriam. Aí eles faziam aquela caverna e colocavam o corpo da pessoa lá. E aí eles colocaram o corpo de Jesus no túmulo. Passou um dia,
depois dia, 3 dias. E no terceiro dia, sabe o que aconteceu? Uma coisa maravilhosa. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus não ficou naquele túmulo. Glória a Deus por isso, né? Os amigos de Jesus, no terceiro dia, foram lá no túmulo para poder arrumar o corpo de Jesus, para poder embrulhar o corpo de Jesus. Só que quando chegaram lá, eles tiveram uma surpresa maravilhosa, crianças. Sabe o que aconteceu? Apareceu um anjo e o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio, não tinha ninguém naquele túmulo. Aleluias! Jesus não estava lá mais. Olha lá, está vazio. O anjo falou: o túmulo está vazio, não tem ninguém aqui. Aquele que vocês procuram não está mais aqui. Jesus ressuscitou, voltou a viver. Aleluias! Sabe, crianças, Jesus não estava mais lá. Jesus venceu a morte. No terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele não estava mais lá. Muito bem. Sabe, crianças, nós temos o pecado, nos separa de Deus. Nós nascemos pecadores, né? Nós temos pecado porque a gente desobedece, a gente fala palavrinhas que não agradam a Deus, a gente tem pensamentos errados, a gente às vezes bate no coleguinha, desobedece a mamãe e o papai. Isso tudo é pecado. E Deus é santo, né? Deus é santo, Ele não gosta do pecado. A gente não pode ter um coração assim. Isso não agrada a Deus, né? Vocês lembram que eu falei que era pecado? É toda ação e tudo que a gente faz que não agrada a Deus. Deus fica triste. E isso nos separa de Deus. Mas olha o plano maravilhoso de Deus. Olha o plano de Deus. Deus mandou Jesus morrer naquela cruz. E Jesus é a ponte entre nós e Deus. Através de Jesus, a gente chega a Deus, sabia? Porque Deus é o nosso advogado. Então, se a gente fez alguma coisinha errada, o que a gente tem que fazer? Tem que orar e confessar a Deus. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Então, Jesus, Ele ouve as nossas orações. Ele é a ponte entre nós, entre o homem e Deus. Nós só chegamos a Deus através do sacrifício de Jesus. Por isso, Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É só através de Jesus é que nós nos chegamos a Deus. E quando nós nos achegamos a Deus e confessamos a Deus os nossos pecados, quando nós temos Jesus no nosso coração, olha como é que ele fica, cheio de alegria, cheio de gratidão, cheio de esperança. E você, criança, você já aceitou o Senhor Jesus no seu coração? Você já convidou Jesus para morar aqui no seu coração, para fazer morada no seu coração, para perdoar os seus pecados? Porque nós cometemos pecado, né? Às vezes a gente chuta o gatinho, às vezes a gente dá beliscão no irmão. E isso, Deus fica triste com isso. Então, crianças, vamos pedir para Jesus vir morar no nosso coração, vir limpar o nosso coração. Tem uma musiquinha agora que eu lembrei, eu vou cantar para vocês, que diz assim, ó: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal
Peraí que eu vou pegar o mal aqui, gente. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Então, Jesus, então, crianças, vamos lembrar do sacrifício de Jesus, tá? Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nós só podemos ficar com o coração assim quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, tá bom? Então, a nossa mensagem da Páscoa é essa. Lá no Egito, o povo foi libertado, porque Deus libertou eles da escravidão do faraó. E hoje Deus nos mandou Jesus para nos libertar dos nossos pecados, tá? Porque Ele é a nossa salvação, Ele veio para nos salvar, Ele demonstrou amor, mandando o seu único Filho Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Então, pessoal, vamos deixar o nosso coraçãozinho assim? Vamos colocar Jesus aqui no nosso coração para que Ele faça morada? A Bíblia diz que Jesus está à porta batendo. Se você abrir o seu coração, Ele vai estar com você todos os momentos. Então, crianças, vamos fazer uma oração e pedir para o Senhor Jesus vir morar no nosso coraçãozinho? Eu vou falar e vocês podem repetir aí, tá bom? Depois a gente termina a nossa aula. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar? Papai do céu, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha morar no meu coração, Jesus. Quero pedir perdão pelos meus pecados, as coisas erradas, Senhor, que eu tenho feito, que o Senhor perdoa e vem morar no meu coração e faça de mim uma boa criança, uma criança obediente, uma criança que louve o seu nome, uma criança que seja agradecida ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Jesus querido, eu quero declarar que eu amo o Senhor e quero que o Senhor viva para sempre no meu coração. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. Muito bem, criança. Então, se Jesus mora no seu coração, eu estou bem feliz. E se Ele não mora ainda, vamos pedir para Ele morar? Muito bem, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história, né? Da Páscoa. Então, nós aprendemos hoje que a primeira Páscoa aconteceu lá no Egito e que hoje nós comemoramos a Páscoa também. Todo ano a gente comemora a Páscoa. Então, a Páscoa não é coelhinho, porque coelho não bota ovo, né? Não é coelhinho, não é ovo de Páscoa, mas é o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. Mas você pode comer o chocolate porque chocolate é bom. Mas não é isso a nossa Páscoa. Nós temos que lembrar que a nossa Páscoa é o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo. E domingo que vem nós vamos ter outra aula, tá? Deus te abençoe e um grande beijo para vocês, tá? Tô com muita saudade. Quando eu ver vocês, eu vou dar um apertão bem grande. E vão estudando as lições de Pedro, tá? Que logo nós retornaremos com as lições, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Tchau!